Abra sua Bíblia comigo, Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, verso 1. Amém? Efésios 4, 1. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que conduzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Até aqui, pode se sentar? Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu quero avisar só uma coisinha. A voz de Deus, Deus falar, é mais importante do que a voz do presidente da presidente da República, abençoada, e de qualquer um que tem autoridade normal. Então eu gostaria que você se aquietasse. Não quero conversa, não quero que levantem, em nome de Jesus. Amém? Vamos ser breve, mas eu gostaria que você recebesse da parte de Deus essa palavra com respeito, com honra, porque Deus vai falar comigo e com você nessa noite. Você crê? Amém, irmãos? Amém. Eu quero fazer uma pergunta. Quem aqui já teve dor de crescer? Você sabe o que é dor de crescer? Não é crescer para os lados não, irmãos. Isso é estria. Não, estou falando crescer, dor de crescer. As meninas lá em casa falam, você deve ter mesmo, né? As meninas lá em casa falavam isso, que toda dor que elas tinham, eu falava, é dor de crescer. Ela falava, mãe, era para ficar livre da gente. Mas existe dor de crescer. E hoje, é muito interessante essa questão, porque hoje alguns foram batizados, amém? Cadê os irmãos que foram batizados? Levanta a mão aí. Dá um glória a Deus aí, irmão. Foi bênção? Aleluia. Ninguém afogou, tá tudo bem. Nem o nenê não afogou, né? Foram batizados. E, às vezes, quando a gente é batizado, a gente está naquela animação toda, porque fez o curso de batismo, entendeu direitinho o que está acontecendo, não é? A gente tem até luta para dar conta do negócio, e depois a gente esquece. A gente acha, não, foi normal. E a gente começa a esfriar. Às vezes, irmãos, quando vão batizar ou antes de ser batizados, ou às vezes os que vão ser recebidos, que chegam aqui, acham que é uma benção, depois começa a achar defeito, igual o casamento, né? E aí, começa todo animado. De repente, já não está tão animado mais.
De repente já está frio na fé. De repente já começa a faltar aos cultos. De repente já acha que o irmão tal está olhando torto para ele. Já começa a ter dificuldade de comunhão. Isso aí é esfriar na fé. Então nós precisamos entender o que é o batismo, entender o que é a comunhão, para que a gente possa manter firme a nossa posição. Amém, irmãos? E a dor de crescer é isso, que às vezes a gente sente algumas coisas, porque a gente não quer crescer. E o batismo é o primeiro passo para o crescimento. Então, algumas coisas. O que é o batismo? É a confissão pública da minha fé. Amém? Por isso a gente fala para os irmãos, venham no domingo de manhã quando tem batismo. Tem uns que eu acho que não entenderam o recado, mas eu vou repetir, vou bater até você entender. Outra coisa, é morrer para o mundo e viver para Deus, amém? Não é morrer naturalmente, senão a gente deixava vocês lá afundadinhos, até parar de sair bolinha, levantava, pronto, enterrava. Não, é morrer para o mundo, é algo espiritual. É algo muito sério. Eu estou dizendo, eu não quero mais essa vida. Eu não quero mais essas coisas erradas. Eu não quero mais essa tristeza do mundo. Mas eu quero algo novo em Deus. E eu estou tomando posse disso diante de toda a igreja, da minha família e de todas as pessoas que estão aqui vendo. Amém? Outra coisa, é também tornar-se nova criatura. Hoje eu achei muito interessante, a menina da Cristina falou assim, agora eu que vou cuidar dela, porque ela está mais nova que eu. Porque ela nasceu de novo, não é? Ela é bebê. Você deu mamar para ela hoje? Ela vai tomar leitinho. Então, ela fez essa comparação, achei muito interessante, porque é bem isso. É bebê. Então quer dizer que vocês que foram batizados hoje, vocês são bebês na fé. Ai, pastora, mas eu já sei tanta coisa. É, irmão, e vai saber mais. Só que nós precisamos colocar em prática aquilo que nós aprendemos. E uma outra coisa muito importante. Quando eu tomo posse da bênção de Deus, da salvação, e me batizo diante de todas as pessoas, eu começo a fazer parte do corpo de Cristo. Diga assim, eu faço parte do corpo de Cristo. Você faz, irmão? Ah, eu achei que você fosse um braço jogado na rua, podre. Porque você não entendeu o princípio de comunhão. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Quando nós somos batizados. Quando nós nos unimos ao corpo. Todos que vão ser recebidos hoje, estavam em outro lugar, em outro aprisco. Pode ficar sossegado, nós estamos recebendo, sabendo quem são. Falamos com seus pastores, organizamos tudo, mas eles agora vão fazer parte desse aprisco. Já fazem parte do corpo. Amém? Então esse é o que nós precisamos entender. Agora uma coisa, o batismo é o primeiro passo para começar a crescer. É o primeiro. Não é a vida toda. Não é todo o caminhar. Não é definitivo. É o primeiro. Um só. Primeiro passo. E aqui 14 e 15, vê lá comigo, verso 14 e 15. Como que fala aqui? Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Olha o verso 15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém? E crescer é isso. É eu tomar uma decisão pública, eu nascer de novo, eu faço parte do corpo de Cristo, só que às vezes tem gente que para aí. Já viram criança que tem problema para crescer? Que tem alguma deficiência? Tem gente que para aí, acha que já está bom. E aí ele vai esfriando na fé, porque ele não está junto, ele não cresceu, ele é uma criança, e ele acha que já está bom assim. Eu queria te perguntar aqui quem é pai e mãe, se o seu filho começar a crescer até os 3 anos, depois ele não crescer mais, você vai ficar satisfeito, irmão? Não vai de jeito nenhum, porque tem alguma coisa errada. E assim Deus não se satisfaz só com o seu primeiro passo. Eu dei o primeiro. E eu quero te avisar uma coisa, que quem não continua caminhando retrocede, não fica parado. E nós somos aí uma presa fácil para o inimigo. E algumas coisas que nós temos que entender o que é crescer. Você quer crescer, irmão? Diga assim, eu preciso crescer. Eu preciso crescer. Nem que dói. Nem que dói. É assim.
Que às vezes os meninos principalmente querem ficar altos, né? Grandes, mas não quer a dor de crescer. Sabe onde que é a dor de crescer? Aqui, atrás do joelho aqui, sabia? Às vezes no tornozelo, no pulso, nos braços, aqui nas costas, é dor de crescer. É dor de crescer. Ai, pastor, você está inventando isso. Não estou, gente, é verdade. Então, às vezes, a gente não entende isso. E algumas coisas, crescer é bom, outras não. Às vezes, os filhos da gente ficam doidos para fazer 18 anos, não é? Lá em casa aconteceu isso. Agora fez 18 anos. Ai, meu Deus, e agora? Ah, tira a carta. Ah, tá bom, e agora? Vai para a faculdade. E agora? Entendeu como que é? E nós, na presença do Senhor, às vezes nós fazemos isso. E agora? E agora, Manuela? Não é para parar, né, Ricardo? É o primeiro passo. É o primeiro. É um bebê, né, Cristina? É um bebê. Nós precisamos continuar caminhando. E crescer é alguma coisa assim que a gente tem que entender. Que às vezes nós achamos que crescer é só estatura. Mas eu quero te dar algumas definições de crescimento no meio do corpo de Cristo. Presta atenção. Primeira coisa, crescer é abandonar posições confortáveis. Sair da zona de conforto. Porque às vezes está bom minha vidinha. Não quero que ninguém me amola. Não quero ninguém dando palpite na minha vida. Não quero que ninguém me fale como andar. Então eu quero ficar tranquilinho. Minha vida está boa, pastor. Ó, eu quero batizar, vou dar o primeiro passo aqui, mas deixa eu quietinho. Às vezes uns nem quer batizar. Outra coisa que é crescer. Dar um passo quando queríamos ficar parados. Sabe o passo para consertar as coisas? O passo de resolver problemas? O passo que como que eu vou fazer, onde que eu vou morar? Eu não sei se eu compro uma égua ou se eu vou para Goiás. A gente tem um ditado assim, né? Eu e o pastor fomos para Goiás. E às vezes a gente fica nesse impasse. E o crescimento em Deus requer de nós uma postura madura para ouvir do Senhor e obedecer. Diga assim, aquele que é crescido na fé, que é maduro na fé, ele ouve o Senhor e obedece. Amém, irmãos? Porque às vezes não é aquilo que eu quero fazer no momento, mas é a palavra, é o que Deus me deu de direção, eu vou fazer. Custe o que custar, haja o que houver, porque eu sou maduro na fé. Outra coisa que é crescer, aprender a submeter. Aprender a obedecer. O filho, quando ele é muito imaturo, muito teimoso, ele não obedece. Porque ele fica doido para se ver livre do pai e da mãe para tocar sua vida sozinho. E às vezes tem uns bebezinhos que batizam, outros que não batizaram ainda, outros que já se batizaram há muito tempo e ainda são bebês. Porque não sabem se submeter à autoridade de Deus, à autoridade da palavra e à autoridade delegada por Deus. Então, crescer é aprender a obedecer. Aprender submissão. Submissão não é vergonhoso, é de Deus. É direção de Deus para a sua vida, meu querido. Se Deus coloca como autoridade espiritual sobre a sua vida alguém que está caminhando, Ele está na sua frente. Ele não é melhor que você, mas a visão que Ele tem, você não tem. Então a criança, ela não entende isso. A criança não entende que o pai está vendo uma coisa que ela não está vendo. A criança não entende por quê que você fala para ela assim, fique quietinho no culto. A criança não entende. A criança não entende porque que o pai e a mãe são porteiros e não pode pegar ele no colo. Não é, Edvane? O Lucas estava querendo colo agora mesmo. A criança é assim, ela não entende. Ela acha que o pai é ruim muitas vezes. E a criança na fé, ela acha que o pastor, o líder é ruim. Ah, mas é enjoado. Não, não é assim. Não é bem assim. Eu não concordo. Sabe o que é isso? Criança e rebelde. Então é muito sério. Crescer é aprender a obedecer e submeter. E outra coisa, crescer é ter prazer na comunhão. Guarda isso no seu coração. Todas as pessoas que têm dificuldade de ter comunhão com os irmãos, não comunhão no mundo, porque isso aí é fácil. Qualquer sem vergonha do mundo faz isso. Aquele que tem dificuldade, que a comunhão para ele é um esforço sobre-humano, ele tem um problema no crescimento.
Ele não cresceu. Tem alguma deficiência no caráter dele. Tem alguma deficiência na vida espiritual dele. Porque ele tem dificuldade de ter comunhão com aqueles que creem na mesma coisa. Com aqueles que são da mesma fé. E por isso, hoje eu comecei o culto chamando a atenção dos irmãos. Porque isso é um sinal de imaturidade. Isso é um sinal de falta de noção do que é a comunhão. Nós priorizamos coisas que não deviam ser priorizadas. E nós não priorizamos aquilo que Deus quer que a gente priorize. Nós às vezes damos desculpas. Para Deus não se dá desculpa. E eu quero te dizer que o seu pai, como o seu pai e a sua mãe naturais te conhecem, sabem quando você está mentindo, enrolando eles, Deus sabe muito mais. Deus conhece muito mais, porque Deus esquadrinha os corações. Então Ele sabe. Não adianta, não adianta. Às vezes você não engana nem a você mesmo, né, irmão? Então crescer é tudo isso. E uma outra coisa muito interessante que a gente fica vendo, e as pessoas têm dificuldade, na palavra, não precisa abrir não, 1 Coríntios diz que, Paulo diz que ele plantou, Apolo regou, mas Deus é quem dá o crescimento. Então eu quero dizer que o crescimento é algo que vai acontecer. Só que eu gostaria muito, por mim, de fazer parte desse crescimento, tanto o meu como o seu. E eu gostaria de te perguntar, querido, responde no seu coração para você não passar vergonha, para ninguém descobrir. Você gostaria de fazer parte do crescimento de algum irmão? Você gostaria de fazer parte do crescimento da sua vida espiritual, do seu ministério? Porque às vezes nós temos um ministério, mas não fazemos parte. Porque nós estamos só de corpo presente. Porque nós estamos querendo só nos promover. Hoje em dia está assim. As pessoas querem se promover. Isso não é de Deus. Precisamos entender que o batismo é o primeiro passo. A caminhada cristã é longa, só que ela não é tão longa como a eternidade. Ela é um pedacinho perto da eternidade. E a eternidade sem Deus deve ser algo terrível. Eu não quero. Eu não sei se você quer. Eu não quero. E é quase uma afronta diante de Deus a gente não crescer. Diga assim, é uma afronta. Diante de Deus. Não crescer. Porque Deus faz tudo. A parte dele, Ele faz e fez para que haja crescimento. O que é não crescer, pastor? O que é ficar criança? Ficar bebezão? Quem aqui tem bebê sabe tanto que é duro. Os 3 primeiros meses. Que mãe aqui lembra da dor de barriga? Coisa lascada de dura, gente. A gente não dorme. O menino dorme de dia, fica acordado a noite inteira. E a gente tem que trabalhar, tem que fazer as coisas. Não é assim? Então, é uma fase muito complicada. O que é não crescer? Já pensou se o seu bebê... Já pensou se o Zé Henrique ficasse a vida inteira naquele comecinho? Você já estava morto. Não dava conta. Não é? E tudo na vida da gente é assim. Já pensou a Duda? Você com a paciência que você tem? Igual a sua pastora? Então é bom crescer. E quando não cresce, para Deus é uma afronta. A gente cansa. Cansa as pessoas. A gente cansa as pessoas quando a gente não cresce. Porque a gente dá muito trabalho. Não entendemos. Não compreendemos as coisas como Deus está falando. Como estão nos ensinando. E a primeira coisa que mostra falta de crescimento é um modo de vida fútil. Só com porcaria, só bobeirinha. Outra coisa, brigar por causa de bobagem. Vocês já viram isso? Confusão dos infernos. Isso é uma coisa clara de que não houve crescimento. Que tem um problema aí. Outra coisa, ficar fazendo birra. Menino, eu quero te perguntar uma coisa. Depois que faz 15 anos, é normal fazer birra? Meu Deus! A Flávia fez 15 anos esse dia, cadê ela? Ah, tá dando aula. Quem fez 15 anos? Ah, Catarina, cadê? Você fez 15 anos, né, amor? Tava ótima a festa, Deus te ajude. Se você der birra, vai ser normal? Se você deitar no chão, rolar, vão achar que você está louca, não é? Então, depois que a gente já está caminhando há algum tempo, não cabe mais birrinha, não cabe mais chilique, não cabe mais retrocesso, não encaixa mais, é feio.
Eu tenho certeza que a Gilna não ia deixar a Flávia ficar dando chilique. Ia falar, eu vou corrigir essa menina. Não é assim? Couro come. Então com Deus é assim. Aquele que continua fazendo birra, dando chilique, piti, você fale como você quiser, ele não cresceu. E outra coisa que mostra uma falta de crescimento, eu quero repetir as mesmas experiências, eu não quero viver coisa nova. Tá bom assim. Tá bom assim. Uma criança, o que ela pensa quando se disciplina? O pastor Maurício conta sempre a história do pastor Marlos aqui. Lembra quando que falou que ele pôs a trouxinha nas costas e falou que ia para a casa de uma prima? Só que ele voltou no mesmo dia, porque não tinha jeito. Então, uma criança, ela pensa assim, um dia eu vou fazer tudo do meu jeito. E eu vou mostrar para o meu pai e para minha mãe que eu tinha razão. Pensa desse jeito. Eu vou mostrar para meu pai e para minha mãe que eles eram muito exagerados. Um dia eu vou mostrar para meu pai e para minha mãe que aquilo que eles estavam falando era bobagem. E a criança na fé é a mesma coisa. Um dia o pastor vai ver que ele está errado. Eu quero ficar livre. Fica livre. Fica mesmo. Porque a ovelha livre, primeiro que ela é míope. Ela não enxerga, é igual a pastora sem a lente de contato. 8 graus de miopia. Não enxerga nem aqui. A ovelha é míope. E aí ela vai achando que está abafando. Vai morrer. E às vezes volta cheia de carrapicho para a gente tirar e ainda dá coice na gente. Então se o seu filho falar que vai fugir de casa, você vai deixar? Não vai. Você vai tentar de todas as maneiras segurar. Agora se ele temar e quiser ir, vai. Vai para ver o que vai virar. Daqui a pouquinho ele volta. E os pais aqui, as mães, sejam firmes com seus filhos. Não tenham medo, vai ser bênção. E eu gostaria de terminar essa palavra. Abre sua Bíblia comigo, Provérbios, capítulo 18, verso 1. A vontade de andar sozinho e decidir tudo por si próprio não é sinal de sabedoria e nem de maturidade. Essa palavra diz isso, Provérbios 18, 1. Amém? O solitário busca o seu próprio interesse, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Sabe aquela pessoa que tem dificuldade de comunhão? É esse aqui. Sabe aquela pessoa que tem dificuldade de obedecer? É essa aqui. Sabe aquela pessoa que tem dificuldade de crescer? É essa aqui. É essa. E sabe o que vai acontecer com ela? Ela vai quebrar a cara. A maturidade diz respeito ao servo fiel. A imaturidade daquele que deu só o primeiro passo, muitas vezes com o batismo, é aquele que não é fiel, que busca a própria sabedoria, que busca os próprios conceitos, porque aqui fala que o solitário busca o seu próprio interesse. Eu quero te perguntar, querido, o que tem pesado mais na sua vida? O seu próprio interesse ou o interesse de Deus, da sua obra, da sua família, da sua casa? Porque o egoísmo tem reinado nos últimos dias. As pessoas são egoístas, avarentas, orgulhosas. E a Bíblia fala de tudo isso. Quanto mais eu cresço diante de Deus, mais eu quero me submeter a Ele. Isso é fato, irmãos. As pessoas chegam aqui, a gente começa a ver quem está crescendo, porque as pessoas não têm dificuldade de submeter a palavra. As pessoas vão tentando consertar rapidinho, o mais rápido que puder, porque aquilo incomoda. Ai, está me incomodando esse negócio errado na minha vida. Agora que eu já sei, eu vou pelejar para consertar o mais rápido possível. E é assim que acontece com aquele que começa a caminhar e continua caminhando. Agora eu quero te perguntar uma coisa. Você conhece alguma pessoa que está perto de você e que não cresceu espiritualmente, que vive dando trabalho? Eu acho que você não conhece, né? Sabe aquela pessoa que você fala uma vez, fala duas, fala três, fala quatro, e ela continua fazendo a mesma coisa?
Aquela pessoa que consegue vir em um culto e falta 3, e aí você vai falar com ele, ai, estão pegando no meu pé? Eu acho que você não conhece esse tipo de pessoa, nem eu, quase não vejo, quase não passo por isso. O servo é aquele que entendeu tudo isso. O adulto é aquele que entendeu tudo isso. E eu quero te dizer uma coisa, meu querido, submissão é proteção. As mulheres aqui, todas olhem para mim. Oi, gostaram do meu brinco? Ó, pequenininho. Que mulher, repara, é isso. Para olhar, elas têm que olhar alguma coisa, né, que chame atenção, né, Elaine? A maquiagem, cabelo. As mulheres aqui. É muito triste hoje em dia as mulheres que ainda não entenderam o princípio de submissão da palavra. E o pastor André e a pastora Camila dão um curso de casais aqui, a gente sempre compartilha isso. A maior dificuldade é submissão. E mais 2, vida financeira e vida íntima, né? São as aulas que mais negócio pega. Sabe por quê? Porque o diabo quer que a gente quebre princípios. Porque eu quebrando princípios da palavra, a minha casa fica aberta para ele mexer, para ele deitar e rolar. E eu quero te dizer que um dos princípios da palavra é submissão a Deus e às autoridades delegadas e a palavra dele. Isso mostra que você se batizou e continuou a caminhar. E eu quero te fazer essa pergunta mais uma vez, meu querido. Você está disposto a passar pela dor de crescer? Ou você é um covarde, orgulhoso, prepotente, que não quer se submeter a essa dor? Vai ficar nanico, vai ficar doente, vai ficar deficiente. Essa noite Deus preparou para que a gente venha relembrar o sacrifício que Jesus fez lá na cruz do Calvário, porque Ele não foi egoísta, Ele não foi criança, Ele não foi orgulhoso, Ele não foi prepotente. Por isso Ele pagou o preço por mim e por você. Porque Ele era homem como qualquer um de nós, exceto no pecado. E nessa noite eu quero te perguntar, está difícil demais crescer, irmão? Está doendo muito, irmão? Você não deu conta, irmão? Está demais para você? Vai ficar deficiente? E se morrer, vai para o inferno, que é o lugar de pessoas que não quiseram crescer com Deus. Essa é a minha grande preocupação pela sua vida, se você não crescer. Nós vamos continuar cuidando, mesmo que você seja um deficiente. Nós vamos ter prazer em cuidar de você, mesmo que você seja um deficiente. Mas aquele que tem problemas e deficiências e não resolve, você me perdoa a expressão, mas é burro. Aí ele é retardado. E acha que está abafando, porque geralmente essas pessoas são orgulhosas e seguras em si mesmas. Nessa noite eu quero chamar você que batizou, você que vai ser recebido, você que já é membro dessa igreja, você que está nos visitando. Há um compromisso com Deus. Não faz o que você bem entende, não, irmão. No momento que nós cantávamos, Deus me deu de novo a visão do dente da engrenagem quebrado. E eu quero te dizer que eu não gostaria que você fosse esse dente. Uma engrenagem, quando quebra um dente, ela prejudica todo o resto da máquina. E foi isso que Deus trouxe para mim nessa noite, novamente. E essa tarde, quando eu preparava essa palavra, Deus me trouxe a visão de pessoas, muitas pessoas deficientes. Muitas pessoas. E esse dente quebrado da engrenagem, talvez seja você. Só que eu quero te dizer que Deus vai pedir conta do sangue dessas pessoas que você atrapalhou de ir para o céu. Porque você é uma pedra de tropeço que não quer crescer. Você é uma pedra de tropeço que não quer amadurecer. Você é uma pedra de tropeço que não quer ter dor de crescer, quer se preservar. A autopreservação na vida espiritual é algo maligno,
que não serve para nós. E nessa noite eu quero declarar, profetizar sobre a vida de cada um que está aqui, que você não vai ser esse dente de engrenagem quebrado. Você não vai ser pedra de tropeço para a vida dos irmãos. Você não vai ser pedra de tropeço para a vida da sua família. Mas a decisão é sua. Eu posso profetizar. Eu posso lançar uma palavra de bênção sobre a sua vida. Eu posso agora orar por você. Eu posso cuidar de você. Só que a decisão de ser bênção, de crescer, de caminhar e de amadurecer é sua. Não é minha. Eu posso decidir por mim. Você decide por você. Os jovens, os adolescentes, até as crianças que estão sentadas aqui hoje. Para de conversar, vocês duas. Estou esperando. Olha aqui em mim. Até as crianças. Essa palavra é para você. É tempo de crescer. É tempo de ter coragem para assumir a dor do crescimento. É tempo, chega. Não sejamos retardados na fé. Não sejamos deficientes na fé. E essa noite Deus chama a mim e a você para um compromisso sério. Primeira coisa que eu quero te pedir. Você não está brigando comigo quando você questiona ou duvida de algo. Você está brigando com Deus. Porque eu não estou aqui falando uma palavra minha, eu estou aqui falando uma palavra de Deus. Então que ela possa cair no seu coração e produzir muito fruto. Fruto de arrependimento, fruto de conversão, fruto de crescimento. Se você quer receber essa bênção, fique de pé. Em nome de Jesus nós vamos orar.